Podemos seguir então? Vamos lá, vamos continuar falando de agentes públicos aí, né? A gente terminou o princípio da acessibilidade do cargo público na última conversa e agora eu quero trazer para você algumas regrinhas aqui referentes a regime jurídico, algumas historinhas, alguns pontos importantes, tá? Então vamos para a tela. Em relação a regime jurídico, é importante a gente lembrar que o artigo 39 da Constituição Federal, em 1998, ele sofreu uma alteração. Por quê? A Constituição de 88, vamos só fazer uma cronologia rápida, que isso aqui é importante. A Constituição de 88 ela trouxe uma coisa chamada regime jurídico único. Então, ela impôs aos estados, municípios, ao DF, que determinasse qual seria o regime jurídico adotado pelos seus órgãos. Se seria um regime estatutário, então o detentor de cargo público, o servidor público, ou o seletista, né? E meio que se convencionou que quando você faz uma prova para administração pública, pessoa de direito público, você vai entrar como estatutário. Quando você faz prova para pessoa de direito privado, entra como seletista. Então isso acabou virando meio que um padrão. Não é que a Constituição mandava para fazer isso, nunca determinou isso, mas virou um padrão. Em 98, esse artigo 39 foi alterado e acabaram com o regime jurídico único. Então trouxe ali a possibilidade dos estados fazerem o que quiser. Eles poderiam criar uma autarquia, naquela autarquia contratar por estatuto e na outra contratar CLT. Eu estou fora da câmera, mas beleza. Não importa. Em 2007, depois da propositura de uma ADI, se eu não me engano foi a 2135, alguma coisa assim, uma ação direta de inconstitucionalidade, o STF resolveu suspender a validade desse artigo, voltando para o regime jurídico único, tá? Só que aí, cara, essa história de regime jurídico, de ADI, não sei o que, foi enrolando, até que recentemente o STF resolveu decidir de vez esta merda e voltamos ao tempo de 98, ou seja, o artigo 39 hoje é esse aqui. União, Estados, DF e municípios instituirão um Conselho de Política da Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Ou seja, basicamente o artigo 39 hoje não fala mais nada referente à questão do regime jurídico único. O texto antigo era muito mais voltado para falar disso. Agora eles falam apenas do Conselho de Política da Administração, que tem que ter participação de servidor e tal. Essa história do artigo 39, definindo um regime jurídico estabelecido, que tinha que fazer, que tinha que não sei o que lá, basicamente hoje não existe mais. Então, qual é a consequência prática disso? A entidade pode fazer o que quiser, o Estado pode fazer o que quiser, ele pode determinar que as autarquias estaduais serão todos seletistas e as empresas públicas estatutárias. O problema é de cada um. Sendo bem sincero, na prática mesmo, eu acho que isso não vai mudar muita coisa porque já está meio que enraizado no Brasil essa história de estatuto, CLT e tudo mais. Pode ser que tenha uma mudança ou outra, mas eu não acredito que essa decisão traga um efeito muito absurdo, pelo menos não nos próximos, 30 anos, tá? Então, resumo da ópera, o regime jurídico único já não está mais nesse texto e apenas fala sobre o Conselho de Política de Administração, remuneração de pessoal, blá, 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 tá bom? Então, cuidado com essa história do regime jurídico único, ele não existe mais, mas que basicamente na prática não vai mudar muita coisa. Outro ponto de decisão muito importante do STF se refere a uma coisa chamada direito, tá aqui, direito subjetivo à nomeação. Galera, isso aqui foi uma decisão extremamente importante do STF, que gerou inclusive o tema 784. Eu sou do tempo, vocês podem não imaginar, mas eu já estou há 23 anos em sala de aula, trabalhando com concursos públicos. Eu sou de um tempo que era muito comum você ter concurso oferecendo 10 mil, 15 mil, 30 mil vagas. Estou falando sério. Não é IBGE. IBGE não, estou falando de concurso de tribunal. 70 mil vagas. Estou exagerando, tá? 7 mil, 6 mil vagas. E aí eles convocavam 100, 300, 1000, porque eles não tinham obrigação nenhuma de seguir a estrutura que estava sendo montada. Então, era muito comum usarem isso, as bancas usarem isso, como um chamariz para ter inscrito pra cacete e conseguir lá uma remuneraçãozinha acima do contrato em si. Conseguir ter um resultado bom tal, e conseguir outros contratos mais para frente. Então, isso daqui sempre foi um negócio meio chato. Só que aí o STF já tinha decidido isso em outras oportunidades, até ter essa repercussão geral aí definida. O STF ele sempre achou isso estranho e começou a falar o seguinte, olha só, quando você fala que você tem vaga
você tem vaga, porra. Porque se eu faço um concurso público é para ocupar cargo vago. Cargo vago significa que é um cargo que existe que não tem ninguém. Perfeito? Então, vaga é porque tá vago. Se tá vago, eu preciso colocar gente. Se eu tô fazendo concurso, eu preciso colocar gente aí. E se eu falo que eu tenho 1000 vagas, é porque eu tenho 1000 vagas, caramba. E o STF começou a se incomodar com isso, não só o STF, obviamente sindicatos e todo mundo reclamando, até que o STF decidiu o seguinte, olha só, bancas do meu Brasil, se vocês falam vaga, é vaga. Então, durante a validade do concurso, tem que chamar quem tiver classificado nessas vagas. E aí, os editais começaram a trabalhar vagas e classificação. E aí depois veio a lógica do cadastro de reserva. Tá? Então, para quem não conhece a história, antigamente, hoje você tem, serão 10 vagas imediatas mais cadastro de reserva, só que a gente classifica não sei quantos. E eu lembro que na época, as turmas que a gente trabalhava, eu estava no Rio de Janeiro na época, né? Eu sou do Rio, não moro lá há mais de 10 anos, mas trabalhei lá durante muito tempo, desses meus 23. A gente tinha salas super lotadas. Quando começaram a ver lá concursos com 100 vagas, 50 vagas, a galera desarimbou. Até você explicar pro pessoal que era a mesma merda, o que tinha mudado é só a nomenclatura. Só que aí, cara, o STF foi um pouco mais longe, o que é bem legal nesse tema. Então vamos devagar. Assim, o direito subjetivo, isso aqui é a decisão, tá? O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas. O que significa direito subjetivo à nomeação? Se meu nome está ali, eu tenho que ser nomeado. Entendeu? Direito subjetivo é algo que, se não for respeitado, eu posso pleitear judicialmente para que aquilo seja concedido a mim. Então, o direito subjetivo à nomeação é isso. Seu nome está no número de vagas, tem que chamar. Ah, mas tem que chamar logo depois? Não. Durante a validade. O concurso pode ter validade de 2 anos, a gente chama no último dia, dane-se. 2 anos, prorrogou mais 2 no último dia, dane-se. Mas tem que chamar. Então, esse é o primeiro caso. Está no número de vagas, tem que chamar. Aí, por isso que eles criaram os classificados. Porque o classificado, ele tem mera expectativa de nomeação. Ele não tem direito subjetivo à nomeação. Tá? Então, número de vagas, direito subjetivo. Classificados, mera expectativa. Apareceu vaga, beleza, não apareceu, dane-se, vamos fazer uma última prova. Uma próxima prova, desculpa. 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. Isso aqui também é uma coisa que acontecia muito, ainda mais na época que não tinha internet. Talvez você não saiba disso, mas, sei lá, 15, 20 anos atrás, não tinha internet como tem hoje em dia, tá? Não tinha esse negócio de, você poder seguir tudo, ter notícia, informação, blá, blá, blá. Não tinha essa facilidade. Você tinha que se virar para fazer inscrição em concurso, tinha que ir até o local da banca, que a banca indicava, fazia tudo bonitinho. Aí, quando tinha nomeação, tinha que ficar olhando o diário oficial, tinha que ficar acompanhando para ver como é que estava a nomeação, como é que estava tudo, ir até o órgão perguntar. Era um inferno. Não estou criticando hoje facilitou muito, mas não era assim. Então era muito comum, infelizmente, você ficou em 10º, eram, sei lá, 15 vagas, ele chamava o 12º. Pulava o 10º, pulava o 11º e chamava o 12º, e esses caras nem sabiam. Obviamente que a gente tem que chamar a nota de classificação, mas tem casos que a pessoa nem acompanhava, não sabia, ela não tinha muita... O concurso público não era um negócio tão estourado que nem é hoje em dia, tá? Antigamente o concurso público era uma oportunidade, hoje em dia é o caminho para salvar a tua vida, basicamente. E aqui, cara, o STF também foi muito certeiro, porque ele falou, se você foi preterido na sua nomeação porque chamaram alguém depois de você, você tem direito subjetivo. Então, se acontecesse isso, você é o 10º, chamou o 12º, você entraria com um pedido judicial para forçar a administração a te chamar e, consequentemente, o 11º ia junto. Por quê? Porque as decisões judiciais eram, se você pulou 5, chama todo mundo que estava atrás. Ah, mas não tem vaga. Fazer o quê? Se vira. Ninguém mandou fazer a merda. Então, primeiro, estou no número de vagas. Segundo, eu estou no número de vagas, mas eu fui preterido. Eu fui chamado em outro momento. Quer dizer, eu não fui chamado porque chamaram alguém que estava depois de mim. Quando surgir... Agora, atenção para isso aqui. Quando surgirem novas vagas ou for aberto um novo concurso durante a validade do certame anterior, e observe, durante a validade, aqui não é que nem a Constituição, prazo improrrogável, o STF entende que pode ser em qualquer momento, e ocorrer a preterição de candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
O que seria isso? Tenho 2 concursos em paralelo, você está no número de vagas ou classificado, e aqui é inclusive a tal da mera expectativa, tá? E aí vem o novo concurso e eles chamam o pessoal do novo concurso porque o novo concurso tinha vaga e esse aqui não. Mas não. Você tem mera expectativa, mas qualquer vaga que aparecer e chegar no seu número de classificação durante a validade tem que te chamar. Então, se você for preterido ou preterida porque chamaram de outro concurso, você também tem direito subjetivo à nomeação. Então, a mera expectativa vira direito subjetivo. Agora, cuidado com uma coisa também que o STF deixou claro, tá? Não aqui, mas em outra decisão. Então quer dizer que se eu fiz o concurso, fiquei em primeiro lugar, só que aí a banca, o órgão levou 1 ano para me chamar. Eu tenho direito a reclamar esse tempo que eu fiquei fora sem receber? Óbvio que não, né, cacete? Até porque os seus direitos só surgem quando você toma posse. Passar em concurso não significa nada enquanto você não for chamado ou chamada, tá bom? Então não enche o saco. Tamo junto? Beleza? Cara, isso aqui é muito legal. Cuidado com isso. Acumulação de cargos. Pô, passei no concurso público e tal, agora eu posso acumular cargos. Eu vou falar depois sobre nomeação, posse, porque eu quero tratar isso de uma forma diferente, tá? Mas pode acumular cargo no Brasil? Regra, não. Se você falou sim, cuidado, porque veja bem, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Remunerada. Se você quiser ter um trabalho voluntário, boa sorte, tá? O problema é teu. Remunerada. Exceto, ou seja, a regra no Brasil é vedação de acumulação de cargo. Tem gente que acha que pode tranquilamente. Não, a regra é que não pode. Agora, excepcionalmente, eu posso. E são 6 situações que me permitem acumular cargo no Brasil. Vamos devagar? Exceto, e aí não importa o tipo, quando houver compatibilidade de horários, então essa regra aqui vale para todas as possibilidades de acumulação. Observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Inciso 11 é o inciso de remuneração que a gente vai trabalhar também em momento oportuno, tá? Primeiro, 2 cargos de professor. Então, legal. 2 cargos de professor significa que eu tenho 2 matrículas ativas, pode ser com estado, com município, não importa, tá? Eu posso acumular tranquilamente. Só para constar, se eu acumulo cargo, eu acumulo recebimento. Se eu acumulo recebimento, eu pago aposentadoria dos 2 lados. Então, eu também acumulo aposentadorias, tá bom? Então, eu vou ter 2 registros diferentes. E também na hora de teto remuneratório, que é o que o inciso 11 fala, também é separado. A gente vai conversar sobre isso, tá? Mas já fique sabendo disso. Segundo, e cuidado que isso aqui foi alterado recentemente por emenda constitucional. Um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Antigamente era com cargo técnico ou científico, né? Isso eu tinha que ficar explicando. O STF dizia, é 2º grau, não é 2º grau, é 0º grau, é 8º grau, é 10º grau. Dane-se. Basicamente, professor e qualquer outro cargo. Então eu posso ter um cargo de professor e outro de qualquer natureza, tá? O que inclusive faz com que 2 das outras possibilidades que eu vou te trazer se resolvam numa porrada só. Mas eu vou explicar já já. Então até aqui tá de boa, né? Há de 2 cargos ou empregos, atenção para isso, privativos de profissionais de saúde, desde que tenham profissões regulamentadas. Tá? Então, antigamente eram 2 médicos, isso mudou já tem muitos anos, então não tem nem risco de você errar, mas cargos privativos da área de saúde que tenham regulamentação. Então não vem inventar, tá? Não, eu sou curandeiro de não sei o que, tem regulamentação? Não, então vai a merda. Até porque a gente está falando de acumulação de cargo, então tem que fazer concurso e tudo mais. Dificilmente você vai ter problema. Então, a área de saúde, tá? Não é só médico em si. 3 situações. Quarta, essa aqui é muito importante para a prova. Ao servidor público, tá lá no artigo 38, tá? Da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, já ficou claro. Um cargo público com um cargo eletivo. O cargo eletivo é um cargo público? Eu sei, mas eu estou fazendo a distinção. Um cargo público efetivo, pronto com um cargo eletivo, porque cargo eletivo não é efetivo. Cargo eletivo é cargo eletivo. Vereador, deputado, senador e por aí vai. Tratando-se de mandato eleitoral federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, pronto, não pode acumular cargo público efetivo com eletivo estadual, federal ou distrital. Ponto final. Então, eu ainda não cheguei na possibilidade acumulatória. O município ficou de fora. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função. Opa, então eu também não posso acumular um cargo efetivo com um cargo de prefeito. Porém,
é facultado optar pela remuneração. Porque, convenhamos, né? Tem cargos aí que pagam 20 mil, aí o prefeito ganha, sei lá, 6 mil. Não sei quanto o prefeito ganha, nem quero saber, que eu tenho até medo, tá? Do jeito que esse pessoal, né, usa dinheiro público tranquilamente. Aí, pô, você vai abrir mão de um cargo de 20 mil para ser prefeito, mano? Tudo bem que você vai conseguir muito mais do que isso, porque a gente vive no Brasil, mas vamos lá, né? Mas você pode optar, então eu posso assumir a prefeitura, posso não, eu vou assumir, porque eu preciso abrir mão do meu cargo anterior. Abrir mão não, né? Afastar. Afastar é coisa temporária, depois eu volto. Eu me afasto do cargo e eu falo, ó, eu quero continuar recebendo como servidor, porque me paga muito mais, sem problemas. Aqui que está o detalhe. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade, perceberá vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então aqui está a quarta possibilidade, a acumulação de um cargo público efetivo com especificamente o cargo eletivo de vereador, desde que tenha compatibilidade de horário. Normalmente tem, porque vereador é tudo inútil, né? Os caras se reúnem 2 vezes por semana, fica meia hora, 1 hora discutindo, falando um monte de merda, reclamando de salgadinho, sei lá, e raramente trabalham de verdade. Então é muito normal. Se você é vereador da sua cidade e você trabalha, parabéns, isso é raro. Mas eu tenho certeza que você só está pensando assim porque você está escutando eu falar e está incomodado, porque eu duvido que você trabalhe. Mas tudo bem. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, no caso do vereador, eu tenho cargo público, eu vou lá, assumo o cargo de vereador. Tem como compatibilizar o horário? Tem, beleza. Então eu vou fazer os dois, vou receber os dois e está tudo certo. Não tem como compatibilizar? Entra a regra do prefeito. Eu me afasto, fico como vereador, mas eu posso optar por continuar recebendo pelo cargo se o cargo pagar mais, tá? Então a regra é essa. Federal, estadual e distrital não tem como acumular e recebe o cargo eletivo. Prefeito, não tem como acumular, mas eu posso optar pela remuneração. Vereador depende. Se der para acumular, recebe os dois. Se não der, você opta pela remuneração, tá? Inciso 4º, em qualquer caso que exija afastamento, então praticamente todos, exceto o vereador, quando tem compatibilidade de horários, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento. E aqui é meio óbvio, tá? Eu vou explicar. O que seria tempo de serviço? O tempo de trabalho, né? Vai contar para aposentadoria, vai contar para 13º, para licenças, para direitos, para estabilidade, o cacete que for. Para promoção. No Brasil, os cargos públicos têm duas vias de promoção, tá? A promoção por antiguidade e a promoção por merecimento. A promoção por antiguidade, o nome já diz. Idade. Tempo de casa. Não vou falar idade, porque parece que é a idade da pessoa. Idade é dentro da estrutura, tá? Tempo de casa. O que seria uma promoção por merecimento? É uma promoção em que você trabalhou e mereceu. Como é que eu vou dizer que uma pessoa pode ser promovida por merecimento se ela não está trabalhando, que ela se afastou do cargo para poder assumir um cargo eletivo? Fica muito claro que a Constituição foi bem esperta e na hora da prova basta você lembrar, pô, merecimento não tem como porque a pessoa não está nem trabalhando, não tem como ela merecer, né? Tá me incomodando esta merda desse meu cabelinho. Tem que cortar o cabelo, gente, eu sei. É muito trabalho e pouca vontade de cortar cabelo. Então já vimos as 4 situações iniciais, tem mais 2. Na hipótese de ser... Ah, não, desculpa, eu esqueci desse inciso aqui, porque, gente, esse inciso aqui... pai. Na hipótese de ser segurado no regime próprio de previdência, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Porque eu não sei se você lembra que com a última reforma da Previdência, os detentores de cargo político passaram a ser vinculados diretamente ao RGPS, o Regime Geral de Previdência. Os servidores públicos, não, os empregados não, tá? Só os servidores, quem é estatutário é ligado ao RPPS, o Regime Próprio de Previdência do Servidor. Então, no Brasil é assim. Se você é estatutário, RPPS. Se você é seletista ou se você é eletivo, RGPS, o regime geral, que é o normal das pessoas da iniciativa privada, tá? Então, assim, é meio óbvio, né? Se eu sou servidor público, eu estou ligado ao RPPS, e eu assumo um cargo eletivo, eu continuo vinculado no RPPS no meu local de origem. Isso é óbvio, tá? Não tem problema nenhum. Agora sim. Quinta situação. Artigo 95, parágrafo único. Aos juízes é vedado. Aí ele fala, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então encontramos. Por que eu falei para você que essa mudança da Constituição já resolve? Porque como é cargo de professor com outro de qualquer natureza, né? Isso aqui ficou meio inútil, porque eu posso ter qualquer cargo, inclusive juiz. Então, eu posso ser do magistério e da magistratura, né? Magistratura, para quem não conhece, é a terminologia para juiz. Então, não confunda. Magistério, professor, magistrado, juiz. E a mesma coisa vale para membro do Ministério Público, tá? Não é servidor, é membro do MP.
Exercer, ainda que disponibilidade, é vedado qualquer outra função, salvo de magistério. Então, pronto, acabamos de ver as 6 situações que nós temos referentes à acumulação de cargos, tá bom? Vamos continuar. Aposentadoria e estabilidade. Isso aqui também é outro ponto que eu preciso conversar com você, porque a gente acabou de ver, eu acabei de falar para você, que nós temos uma situação de aposentadoria muito própria. Então, isso aqui também é um efeito natural do fim do regime jurídico único, né? Dependendo do cargo que você assumir, ou você vai estar no RPPS ou vai estar no RGPS, tá? O regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo, então você vê que, mas eu tenho só cargo temporário, terá caráter contributivo e solidário. Então você contribui, então todo mundo contribui, todo mundo que tem a ver, ativo, inativo, dane-se, e solidário porque é uma contribuição para poder pagar para os outros, né? A tradicional, mediante contribuição 1 do respectivo ente federativo, 2 dos servidores ativos, 3 dos aposentados e 4 dos pensionistas. Então nós temos aí basicamente uma contribuição quadripartite, né? Nós temos 4 pessoas. Então o ente federado faz uma contribuição, o servidor ativo, o inativo, que seria o aposentado, e também o pensionista, que é a pessoa que recebe pensão. O pensionista eu espero que você nunca se torne um, porque alguém tem que morrer para você ter esse direito, né? Observados os critérios que preservam o equilíbrio, blá, 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 blá. Então, só para você saber, o servidor público estatutário, ele é ligado ao RPPS, que tem regras próprias, ele não cai no RGPS. Mas eu estudei direito previdenciário na minha vida, 8.212, 8.213, nada daquilo serve para nós. Agora, se você é um empregador público, sim. E outra grande diferença entre estatutário e empregado é uma coisa chamada estabilidade. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Pela leitura, fica muito parecendo que qualquer um, né, fez concurso já tem estabilidade, mas não é o caso, tá? Porque a CLT não tem estabilidade. Então, o cara que é seletista, ele não tem estabilidade. Mas, então se eu fizer uma prova de concurso para ser CLT, eu sou tratado como seletista? Normal em tudo? Não tudo. Na verdade, a aplicação da CLT a um agente público, ela também segue uma lei própria, tá? Existe uma lei que vai determinar o que é aplicável especificamente da CLT e o que a gente adequa. Então, o servidor, o agente público, é o nome correto. O agente público seletista, ele é CLT, só que ele tem um pouquinho de estatuto e de regras constitucionais, tá? Porque ele tem uma lei própria, uma lei especial de proteção. Então não se preocupe, vou fazer a prova do Banco do Brasil, você só mais um CLT? Não, a sua CLT é um pouquinho diferente, tá? Mas não tem estabilidade. A única estabilidade que você vai ter aqui é que para ser mandado embora tem que ter um processo administrativo disciplinar contra você, tá? Só isso. É uma proteção dada pelo Estado porque é uma punição, né? Então aqui não tem demissão sem justa causa, tal. Por justa causa é mediante processo. Então aqui estabilidade é só para estatutário. E lembrando, juízes, magistrados, membros do Ministério Público, esses caras não têm estabilidade. Eles têm uma coisa chamada vitaliciedade, tá? Para juiz especificamente, né? A vitaliciedade, mais de 2 anos de exercício. Isso você só estuda se precisar de poder judiciário lá no direito constitucional. Também não vou ficar entrando nisso, não. Mas, basicamente, estabilidade. O que te garante a estabilidade? O servidor estável só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Né? Aquela sentença que não tem mais como desfazer a decisão, né? Então ela é definitiva, não cabe mais recurso nem nada. A menos que você consiga uma ação rescisória, que são outros 500. Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, óbvio, né? O direito administrativo sancionador, ele exige essa história. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada também ampla defesa. Então aqui, uma terceira situação que talvez ninguém tenha parado para pensar muito. Você leva 3 anos para ser estável. Mas o estatuto da minha cidade fala que é 2 anos. Tá, se cair na prova de acordo com o estatuto é 2 anos, mas é 3 anos para todo mundo. Porque o STF deixou claro o seguinte: o que a Constituição fala é 3 anos para estabilidade. Ela não está falando que o estágio probatório dura 3 anos. Eu sei que o estágio probatório tem como resultado a estabilidade, eu sei disso. A própria Constituição fala, inclusive, que você tem que passar pelo estágio probatório e, por último, tem uma avaliação especial de desempenho para te conceder estabilidade.
Durante o estágio probatório, você passa por várias avaliações de desempenho. Tem uma avaliação especial no final, que é para estabilidade. Especial e estabilidade. Perfeito? Beleza. Então, quando você tem um estágio probatório, normalmente os estatutos falam o estágio probatório é de 24 meses, que era o sistema antigo, tá? Antes da reforma que colocou a estabilidade para 3 anos, eram 2 anos antes. Mas para o STF uma coisa, outra coisa, outra coisa. Estágio probatório é uma coisa, estabilidade é outra. Só que, pô, cara, vamos lá, você vai fazer 24 meses de estágio probatório, terminou, vai ficar um ano à toa para depois virar estável. Então o próprio STF falou que apesar de serem institutos diferentes, a regra é igualar o tempo do estágio probatório ao tempo de estabilidade da Constituição, que é de 3 anos, tá? Mas cuidado na prova, se o enunciado fala de acordo com a sua legislação, você vai marcar o tempo que fala lá. Tem muita legislação que já está atualizada para 3 anos, mas ainda tem outras que estão desatualizadas, tá? O que acontece? Durante muito tempo, você fazia o estágio probatório, passava por avaliações de desempenho, depois conseguia estabilidade e acabou, não tinha mais avaliação. E aí o servidor virava o que a gente conhece muito bem, né? Por que a gente, a maioria, né? A gente não, porque eu não tenho essa palhaçada, mas a maioria das pessoas não gosta de servidor público. Porque realmente, antigamente, os servidores eles tinham uma mamata. Conseguiu estabilidade, cara, essas porra não queriam nem trabalhar mais. Hoje não tem fuga. Por quê? Porque a própria Constituição estendeu a avaliação de desempenho. Então, enquanto você for servidor ou servidora, você vai passar por avaliação de desempenho e, sei lá, depois de 10 anos de casa, você pode perder o cargo. Por quê? Porque você perdeu o cargo por conta de uma avaliação de desempenho que não foi boa. Então, você vai ter ampla defesa e tal, e aí pode ocorrer a sua exoneração. Aqui não é demissão, tá? Porque eu não posso demitir. Eu demito por sentença judicial, eu demito por processo, mas eu não vou demitir por procedimento de avaliação. Não é porque o seu desempenho é ruim que significa que você é uma pessoa que tem que ser punida por isso. Às vezes você não se deu bem com o cargo. E existe uma quarta situação que muita gente esquece. Olha o artigo 169 da Constituição. A despesa com pessoal ativo, inativo e pensões da União, Estados, DF e municípios não pode exceder limite estabelecido em lei complementar. Você deve conhecer a Lei Complementar 101, que é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e graças a ela a gente passou a ter alguns parâmetros ali. E aí, vamos lá. Parágrafo 3º do mesmo artigo. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na Lei Complementar, blá blá blá, o DF, a União, adotarão as seguintes providências. Olha só, redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão em função de confiança. Então, eu sou gestor municipal. O serviço público, né, vamos falar assim, municipal, ele está ocupando ali 120% do meu orçamento. Não pode, porque eu só posso no máximo 100%, né, do orçamento para pagar pessoal. Eu preciso reduzir. Então a primeira ação que eu vou tomar para reduzir, eu vou pegar os cargos comissionados e funções de confiança, que são mais, né, dispensáveis, e vou reduzir em pelo menos 20%. Então ele fala, redução em pelo menos. Se eu reduzir 20% e isso não adiantou, eu continuo extrapolando o teto de gastos com o pessoal da administração, eu vou para o segundo, exoneração de servidores não estáveis. Até aqui tá tudo bem? Então olha só, às vezes você pode estar no estágio probatório voando, avaliação de desempenho, porra, foda pra caramba, de repente te cortam porque corta de gasto com o pessoal. Porque o gestor público é um imbecil e não sabe cuidar do dinheiro. Então, você está entendendo o caminho, calma. Mas cadê o estável? Redução em pelo menos 20% do cargo comercial de função de confiança. Não deu certo, vamos começar a mandar os servidores não estáveis embora. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes, o servidor estável poderá perder o cargo. Desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique atividade funcional, órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Então você vê que ele deixa muito claro, pode ser, você pode perder o cargo, faz parte da vida, mesmo sendo estável, mas é um último caso, tem que ter motivação, tem que ser muito bem justificado. E detalhe, parágrafo 5º, o servidor que perdeu o cargo na forma do parágrafo anterior, então você que era estável e acabou sofrendo uma guilhotina, fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Então você tinha 10 anos de casa, sofreu o corte, vai receber 10 meses de remuneração como indenização. Mas então o Estado faz isso e depois sai contratando? O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
E aí ele está falando tanto do cargo comissionado, da função de confiança, do servidor não estável e do servidor estável. Será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuição igual ou semelhada pelo prazo de 4 anos. Porque a gente vive no Brasil, a gente sabe que a galera adora encontrar um jeitinho de desviar da lei. Então, o que eles faziam? Ou pensavam que ia fazer? É só a gente mandar o cara embora e cria um cargo novo e coloca uma pessoa que a gente quer ali, né? Finge que teve que cortar gasto e depois tá tudo certo. Não. Se você mandou uma pessoa, seja comissionada, seja estável ou não importa, aquele cargo foi desocupado para não gastar, aquele cargo é considerado extinto. Não pode colocar mais ninguém ali. E você não vai poder criar um novo cargo que tenha as mesmas funções, que seria uma forma também de desviar da lei, pelos próximos 4 anos. Então, durante 4 anos, aquele cargo morreu e ninguém mais vai ocupar aquele cargo. Então, foi bem inteligente aqui para poder evitar o jeitinho brasileiro que as pessoas têm tanto orgulho, que eu acho tão patético. Tá? Que, graças a Deus, a Constituição pensou direitinho. Beleza? Gente, fechamos. Fechamos essa parte. Ainda tem coisa para falar de servidores, calma. Mas a gente está andando bem aí para finalizar, tá bom? A gente se vê na próxima aula com menos comentários idiotas da minha parte, que você já deve estar com vontade de me xingar. Eu sei que não. Você gosta de mim. Vamos junto. Abraço.